Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um Câmara Técnica Debate. Desta vez a gente vai ouvir um pouco a Adriana Solé, que é especialista na área de governança, e vamos tratar um pouco sobre a governança corporativa de grandes empresas, exatamente direcionada àquele público, àqueles profissionais da contabilidade que atuam em grandes empresas de maneira geral. Essa Câmara Técnica Debate ela foi concebida no ambiente de uma comissão que nós criamos há pouco tempo, criamos ainda neste ano de 2023, que é a Comissão de Contadores de Grandes Empresas, médias e grandes empresas do nosso estado, que eu tenho o prazer, inclusive, de presidir. Então, em nome da presidente Marisa, do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, de todo o Conselho Diretor e os conselheiros, é que eu tenho a honra de fazer a abertura desse evento. Também nós vamos ter como debatedores duas grandes lideranças, dois grandes nomes de empresas de Santa Catarina, que atuam em empresas de Santa Catarina em diferentes áreas e em diferentes, digamos assim, diferente patrimônio e conceituação da sociedade, né? Nós temos o Richard Oliveira, que ele é contador e é atualmente CEO da Unimed Grande Florianópolis, né? E vem prestando um papel, na verdade, a gestão dele é um marco na recuperação da Unimed Grande Florianópolis, já há um tempo atrás. Ele vai estar debatendo conosco essa importância da governança corporativa, junto com a Adriana Solé, né, para as grandes empresas, né, ele como contador também. E nós vamos ter a Bianca. A Bianca, ela é contadora na Casan, né, uma empresa, então, da Sociedade de Economia Mista, que atende vários municípios de Santa Catarina, e ela trabalha na área, exatamente, ela é contadora também, claro, e trabalha na área de relacionamento com os acionistas, né? Então, também tem uma visão além também de a importância da governança corporativa para a segurança, então, também dos acionistas. Então, eu tenho certeza que vai ser um debate rico, né, conduzido pelo nosso vice-presidente da Câmara Técnica, o Roberto Mello, que eu também aproveito para deixar o meu abraço, né, conduzido com maestria, como ele sempre conduz, né, e desejar, então, a todos vocês um grande evento. Lembrando que esse evento, ele é pontuado para fins para o Programa de Educação Continuada de peritos, contadores, né, de maneira geral, dirigido pelo Conselho Federal de Contabilidade, ele tem pontuação, mas desde que, né, todo mundo confirme as suas respectivas presenças. O conselheiro vice-presidente Mello vai explicar melhor para vocês como vai essa sistemática, mas, então, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, eu desejo um bom evento a todos, aproveitem, e logo teremos mais novidades para os contadores que atuam nas grandes empresas de Santa Catarina e de todo o Brasil que também nos acompanham. Bom evento a todos. Muito obrigado, vice-presidente Michele. Sempre é muito bom contar com a sua presença, Michele, que foi a criadora da Câmara Técnica de Debate. Eu sempre falo isso na sua gestão como vice-presidente, e nós estamos coordenando já há algum tempo, né, Michele? Sempre seguindo os passos aí de quem iniciou e valorizando esse trabalho. Eu queria, em nome dos nossos conselheiros, delegados, e em especial meus colegas da Câmara Técnica, inclusive a Michele, é titular da Câmara Técnica, minha colega, e nós trabalhamos juntos, né, Michele, essa programação da Câmara Técnica tem sido muito assertiva, porque nós vamos buscar nas bases os assuntos que são relevantes. E esse surgiu a partir do debate na comissão dos contadores de grandes e médias e grandes empresas, que a Michele é coordenadora. O nosso objetivo na Câmara Técnica é desenvolver a cultura do estudo e do debate das normas contábeis aplicadas ao exercício profissional e à legislação vigente, na atuação do profissional da contabilidade de Santa Catarina, e nós temos sempre a presença, grata presença, de profissionais de todo o Brasil, como é nesse caso aqui. O debate de temas relevantes como esse, contemporâneos, a Adriana tem uma experiência espetacular em governança, e nós, da contabilidade, somos o suporte para a governança corporativa. Nós queremos desenvolver, através do embasamento técnico,
que permite o desenvolvimento sustentável das entidades que estão sob a responsabilidade dos profissionais de contabilidade, auxiliando na tomada de decisões para o crescimento consistente das instituições. Esta Câmara Técnica debate, contabilizando com responsabilidade, terá o tema Governança Corporativa para Grandes Empresas. Antes de apresentar os convidados de hoje, alertar que a Câmara Técnica debate, ela tem, para obter o certificado, é necessário realizar a inscrição. Se você não fez a inscrição, ainda nós temos tempo, até 10h20, para realizar a inscrição, acessando o link que está no chat aqui do YouTube, e durante o evento serão postados 3 links. Façam a confirmação de presença nesses 3 links para que possam obter, ao final, o certificado de participação. Para a Câmara Técnica Debate, nesta oportunidade, nós temos a grata satisfação, a felicidade em receber a Adriana Solé, que é engenheira elétrica, com MBA executivo em gestão empresarial, especialista em engenharia econômica, consultora, palestrante, autora e professora, pesquisadora, conselheira de administração certificada pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, membro suplente do Conselho Fiscal da Vale S.A., uma gigante empresa brasileira, membro do Conselho de Administração da Editora Fórum, membro do Grupo de Governança Corporativa Brasil e do IBGC, e fundadora do canal do YouTube Governança Já. É uma grande satisfação tê-la conosco, Adriana, ficamos muito felizes com a tua presença, e nós, junto conosco, estará também, e auxiliando na moderação, Adriana, a Bianca dos Santos Ribeiro de Oliveira, que é contadora, mestre em contabilidade, atuou como técnica contábil nos Correios, atuou como contadora na Celesc, atualmente atua na Casan desde 2011, auxiliando na gestão e contratação de dívidas com bancos nacionais e internacionais, na perícia de processos judiciais, na controladoria e, desde 2020, é responsável pelo relacionamento com os investidores da companhia, que é uma das maiores companhias de capital aberto do Estado de Santa Catarina e membro da Comissão Profissional de Profissionais Contábeis de Empresas de Santa Catarina, do CRC de Santa Catarina. Muito bom tê-la conosco, Bianca, um belíssimo currículo, vai nos auxiliar muito aqui. E também o Richard Oliveira, que é contador, especialista em contabilidade gerencial e custos, MBA executivo, auditoria em instituições de saúde, demonstrações financeiras de organizações de saúde, MBA executivo em governança corporativa, compliance, immersion, legal, act, compliance. Depois você traduz aí, porque meu inglês não é muito bom, viu, Richard? Aliás, nada bom. Membro associado do IBRACOM, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e CEO da Unimed Florianópolis. Nós ficamos muito gratos mesmo com a presença de vocês. É um time muito forte aqui, Michele, que foi trazido através da comissão dos contadores, profissionais de contabilidade de grandes empresas. A gente fica feliz em ter um evento deste nível e que é transmitido para o Brasil todo, com participação de profissionais de praticamente todos os estados. Nós gostaríamos de passar inicialmente a palavra para 2 minutos para a Bianca e o Richard, fazer uma manifestação inicial, e depois vamos ouvir com muita atenção e assistir à apresentação da Adriana Solé. Com você, Bianca. Tá. Muito bom dia, pessoal, prazer, né? Uma honra estar aqui representando a Comissão de Contadores de Empresas de Santa Catarina. A gente está aí desde o início do ano se reunindo e tentando elencar temas que fossem interessantes para o contador dessas grandes companhias, para auxiliar nesse desenvolvimento sustentável dessas grandes empresas e também para aquelas que querem ser uma grande empresa um dia, né? Então, a governança corporativa ela vem aí como uma espinha dorsal desse processo, e eu tenho certeza que a professora Adriana Solé está com uma palestra excelente. A gente vai sair daqui com conhecimento técnico um pouco mais elevado, um bom debate para todos. É uma honra, contem comigo, preparem as perguntas para o final, a gente se vê de novo. Bem lembrado, Bianca, vamos sugerir já que todos façam suas perguntas, usem aí o canal para isso. Richard, com você. Está com o som... Bom, pessoal, desculpa. Muito bom dia.
Um agradecimento especial ao Conselho Regional de Contabilidade, a vice-presidente Michele e o Merlo, né? Muito obrigado pela presença. Acho que podemos somar consideravelmente com esse tema que eu sempre comento que ele é uma trilha, ele se desenvolve, se qualifica e também fica espinhoso com o passar do tempo, sempre. Então, isso aqui só ajuda. E só um comentário breve, muito breve. Eu já comentei isso de forma privada e pública com a Michele em uma oportunidade. Acho que a carreira do contador contribui consideravelmente para incremento e robustez da governança, tá? Por causa de ética, né? Então, penso que a gente terá um debate incrível. A Adriana Solé é irretocável, então passo a palavra e o brilhantismo aí. Obrigado. Obrigado, Richard. Michele quer fazer uma manifestação, está convidada a permanecer no evento até o final, mas deixo com você a palavra antes de passar para a Adriana. Talvez eu não possa ficar até o final, até peço desculpa, deu um problema aqui na conexão, mas dois registros importantes, né? Primeiro, Adriana Soler, na verdade foi a Bianca que trouxe o seu nome para a nossa comissão, então com certeza ela já veio com ótimas referências, então agradeço em nome do Conselho Regional de Contabilidade a sua disponibilidade, né? Foi prontamente atendeu, né? E o Merlo também, assim que a gente trouxe a pauta, ele prontamente já apoiou desde o início, né? Então com certeza vai ser um grande evento. Nós temos mais de 80, né? Já nos acompanhando ao vivo, né, imediatamente, pessoas de Minas Gerais, de São Paulo, Campinas, Marau, eu conheci Marau, fica do ladinho de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, bastante gente, pessoal também agradecer, Merlo, só queria dar um agradecimento ao pessoal da comissão que nos acompanha, a Marisa, o Edilson estão nos acompanhando, já deram seu bom dia aqui no YouTube, né? Pessoal da comissão. Com certeza estar bem representados pela Bianca. E também queria dar um detalhe que o Richard já participou conosco, Merlo, do Contabilidade em Pauta, nosso programa de entrevistas, e a gente teve a oportunidade de fazer a entrevista com ele e ele contar um pouco dessa trajetória dele de contador para CEO, né, de consultor para CEO na Unimed Grande Florianópolis. Então, quem nos acompanha e é entusiasta dessa área, acompanha a questão das grandes empresas, também já está no canal do YouTube do CRC disponível a entrevista com o Richard Oliveira, também abordando temas importantíssimos de governança e de compliance também nas grandes empresas. Então, eu sugiro acompanhar. Deixar um abraço também para o professor Ney Lemos, que já nos acompanha, e vários outros auditores também nos acompanham aqui. E desejar um grande evento a todos, né? Peço desculpa por essa pausa, mas realmente eu vou acompanhar a palestra da Adriana Soler, mas dificilmente consigo ficar até o final, tá bom? Abraço, bom evento a todos. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Michele. Importante a tua participação, sempre é muito bom ouvi-la. E que bom que nós estamos aqui com um grupo de alto nível. Vamos passar para a Adriana fazer a apresentação. Essa apresentação, no final dela, nós abrimos daí para o debate. Enquanto isso, quem está participando, fique à vontade para fazer os questionamentos. Está com você a palavra, Adriana. Muito obrigada, Roberto. Michele, muito obrigada pela simpatia, pelas boas-vindas. Richard, Bianca, minha ex-aluna e companheira também, né, na Celeste, eu estava na ESC Gás como conselheira de administração, e a gente contava. Então, é uma grande amiga, conhecida, agradeço e me sinto muito honrada com o convite para a gente saber. Então, eu fico um pouco mais tranquila, porque a Bianca, ela conhece o meu tom, né? E aí eu agradeço aí o convite, acho extremamente importante a gente ter essa oportunidade de falar com uma equipe de contadores, que eu vou falar, eu acho que é como o Richard falou, né? A importância da contabilidade nos assuntos que nós vamos falar aqui, né? Então, eu fui convidada para falar sobre governança corporativa nas grandes empresas. Bom, como se trata de grandes empresas, gente, isso aqui não vai ser uma aula de governança, não poderia ser, mas o que eu combinei, né, com a equipe aí
do conselho foi que eu ia tentar trazer as novidades que tem, né, que eu estou tendo. Eu estou atualizando a minha 8ª edição do livro de governança com o Rossetti, então eu vou trazer as novidades em termos de governança e chamar a atenção daquilo que é muito caro para a questão da contabilidade aí que a gente vai estar falando. Então, eu espero agregar valor para vocês nas novidades, na atualização, porque eu sei que boa parte de vocês, empresa de capital aberto ou fechada, aí não interessa, mas são empresas grandes, você já tem uma certa estrutura de governança. Mas vou me permitir, até por um combinado, né, que nós fizemos anteriormente com o Roberto, né, de fazer algumas observações no tocante às empresas pequenas e médias também, porque a importância do contador em pequenas e médias ela é crucial para o sucesso das empresas, né? Em todo, é uma função muito importante, mas ela é muito determinante para pequenas e médias. Não vai ser o foco, mas eu vou, na medida do possível, também abordar por isso aí, tá? Gente, então, aí, só um pouquinho, né? Eu sou autora desses 5 livros aí, os da frente, os de cima. O meu carro-chefe é a governança corporativa, e quando nós lançamos a primeira edição desse livro, de governança com Rossetti, a gente só falava de empresa grande, empresa de capital aberto. E depois, né, de 2004 até agora, o ano que vem a gente faz 20 anos de livro no mercado, é um livro técnico, né? Nós vamos estar lançando a 8ª edição no primeiro semestre do ano que vem, né? Hoje a gente fala governança para todos os tipos de empresa, cooperativas, fundações, né? Isso porque nós falamos de processos e, mais uma vez, falando em processos de governança, estrutura de poder, fiscalização e controle, a função, né, do contador aí é importantíssima, né? É ele que dá o tom, é ele que coloca o dedo na cara do dono de uma empresa pequena e fala assim, você não pode fazer isso com seu patrimônio, né? Porque ele tem totalmente ali as ferramentas ali dentro do escopo, né? E os outros aí, né, que a gente vai estar falando, eu vou estar falando aqui uma linha de raciocínio de empresa, dos direcionadores estratégicos e a importância da contabilidade nesses direcionadores, né? E eu estou falando para vocês, né, com conhecimento de causa, né, e como autora de livros. Eu só gostaria de falar que fui engenheira eletricista da Usiminas durante 23 anos e tive uma carreira, né, que comecei como gestora e terminei, né, como assessora da presidência executiva do CEO, do Rinaldo, na época, e gestora, né, gerente do planejamento corporativo do Sistema Usiminas. Então, tive uma carreira bastante interessante. Então, eu estou falando de alguma coisa que eu tive uma vivência bastante expressiva para a gente, uma legitimidade, fica mais tranquila quando a gente fala. E os contatos estão todos aí. Essa apresentação vai ser disponível para vocês, né, logo depois. Então, vocês depois sintam-se à vontade para entrar em contato e nós estamos à disposição. E para começar, né, aí, o papo, né, além de agradecer muito, me sentir que eu estou honrada aqui, a gente vai começar com o que aconteceu na sexta-feira, né? Eu abro no site do IFRS, a gente tenta analisar as fontes principais, né, do setor que a gente vai estar falando, e todas as minhas palestras a gente tenta, uma semana antes, focar, né, no assunto propriamente dito, buscando novidades, e o que a gente vê? Que sexta-feira, né, nós vimos aí que o Ministério da Fazenda e a Comissão, a CVM, anunciaram que a partir de 2024, né, nós vamos já estar com o arcabouço da gente entrar com essa contabilidade internacional e na parte muito de sustentabilidade também. O uso obrigatório passa a ser em 2026, tá certo? Então, aí, ó, essa notícia do dia 20, tem aí o link do IFRS para vocês e tem o link da CVM, né? Então, de cara, se é para falar de desafio, esse é o principal desafio que nós temos. Agora, gente, falar em IFRS para contador de empresa grande
esse papo nós conhecemos desde 2001, quando o Brasil ele entra, né? Ele reforma a lei das SAs e cria os níveis diferenciados de governança, nível 1, nível 2 e novo mercado. E IFRS já era uma escolha da Bolsa Brasileira, do mercado brasileiro, desde aquela época. Então, o que está acontecendo agora está tridimensionando uma coisa que nós já sabíamos desde aquela época. E eu lembro na Uzi Minas, né, ali por volta de 2008, depois de Enron e tudo, ali eu lembro na Uzi Minas que nós tínhamos uma equipe que estava trabalhando a adaptação da nossa contabilidade, né, da Uzi Minas. Nós temos, né, ainda tem a Uzi Minas acionista japonesa, mas a gente já estava, naquela época, nós tínhamos uma turma que estava adaptando a adesão ao US GAAP, que eram as normas contábeis dos Estados Unidos, e IFRS. Então, as empresas grandes, as mais robustas, já estão nessa diretriz, né? Depois de 2008, a preferência do mundo, né, depois da crise de 2008, do subprime americano, eu entendo que o US GAAP caiu um pouco de desuso, e a preferência do mundo, Europa e todo, hoje nós temos mais de 180 países que são, né, aderem, né, a essas normas. E agora, a questão da sustentabilidade. Mas antes de seguir nesse tom, eu quero chamar a atenção de outros desafios que nós temos que estar falando. Quer dizer, nós, em 2026, nós vamos ter que ter as nossas contabilidades para garantir, né, toda essa taxonomia de sustentabilidade do mundo inteiro. E isso aí é esse é um aspecto de um espectro muito específico que a gente tem que entender. Então, eu vou me permitir fazer uma linha do tempo aqui para chamar a atenção de algumas coisas que nós temos que estar acompanhando, porque diz respeito às nossas empresas, principalmente as grandes, que têm essa transversalidade desses direcionadores para a gente fazer. Então, vamos lá. Falar de sustentabilidade para empresa grande, gente, esse papo nós também já conhecemos desde 92, quando teve no Brasil o Eco 92. Naquela época, os países falaram que ia trabalhar em mudança climática, descarbonização e tudo. A partir de 92, nossas contabilidades, nossas empresas já começaram a ser estimuladas, convidadas, na época, como diferencial, a divulgar o relato integrado, a questão de sustentabilidade, a questão das nossas iniciativas socioambientais, aquelas coisas. Era a época, gente, de 92, onde a gente adotasse, quando uma empresa adotava uma praça, né, para tomar conta, e se fizesse um museuzinho, o negócio a gente batia a palma. Tá? Era a forma que a gente entendia que a empresa estava ali, né? E tudo isso. Bom, naquela época era isso, o mundo vai passando, né? A gente vem em 99, a OCDE lançando os princípios de boas práticas de governança ali, né? E isso aí, governança assume um processo, uma importância no mundo inteiro, principalmente nas empresas dos países mais desenvolvidos. E em 2000, a gente acorda, né? Na Bolsa de Londres, a gente começa a entender ou a ter notícia do rate ESG. ESG para empresa grande começa em 2000 com essa carteira da Bolsa de Londres, do FTSE for Good, tá? E aí vamos, né? 2001, o Brasil acompanhando uma série de coisas, a reforma à sua lei das SA e entra com os níveis diferenciados de governança aí, acompanhando todo esse ritmo. E IFRS ali já era a nossa escolha, como eu comecei essa fala aqui com vocês. Vida que segue, 2012, nós temos o segundo evento de sustentabilidade no país, né? Que é o Rio Mais 20. E a primeira coisa que nós fizemos no Rio Mais 20 foi o seguinte, né? O que nós evoluímos de 92, do ECO 92 até Rio Mais 20?
E o que nós conversamos, e o que na época foi visto, é que a evolução foi muito pouca, foi pífia, né? E teve uma grande diferença nesses dois eventos. Em 92, só os países participaram dessa conversa. No Rio+20, as grandes empresas já estavam fazendo parte, e aí as grandes empresas falam, quem gera somos nós, quem temos competência somos nós, e nós vamos tomar essa agenda como prioritária para nós. E as grandes empresas no Rio+20 fazem um acordo entre as 50 maiores empresas que aqui estavam e fizeram que nós vamos trabalhar. A partir daí, gente, nós vimos, por exemplo, a Toyota ter como missão e visão dela o seguinte, liderar o processo de mobilidade urbana do planeta. Tá? E vimos uma Shell, por exemplo, se posicionar como uma das empresas que ia ser predominante nessa mudança, dessa transição verde planetária. E eu quero chamar a atenção para vocês, que nós estamos falando de governança, e é um assunto que eu faço questão de pontuar, e começo com esse exemplo da Shell, o preço que a Shell está pagando por esse posicionamento. Há 2 anos atrás, o Tribunal de Haia condenou a Shell porque ela não estava fazendo o suficiente para a mudança da transição climática. Não é que ela não estava fazendo. O tribunal achou que não estava fazendo o suficiente. Então, não basta fazer. A turma tem que ter legitimidade nisso aí. E há 1 ano e meio atrás, os conselheiros da Shell, eles foram indiciados porque eles não estavam cumprindo o seu dever de diligência nessa transição da própria Shell. É muito em cima desse escopo que nós vamos estar falando aqui. Tá? As empresas grandes, elas estão, né? Se a gente imaginar a maior empresa, a sua receita operacional deste ano, é a varejista Walmart, que ela praticamente gerou, no ano passado, 500 bilhões de dólares em receita operacional. O que significa isso? Você soma PIBs de vários países, você não chega, você chama 50 PIBs de país, você não chega hoje no poder de fogo de uma grande empresa, que é como é o caso de uma, tá? E aí a gente já ficou marcado aí, a gente nós já começamos a sentir aí uma mudança, né? De uma predominância nas empresas, numa exigência maior em relação da questão da sustentabilidade e tudo. 2019 nós terminamos um ano, né? Numa expectativa de crescimento, principalmente Brasil, de crescimento muito grande, o país estava muito bem, aquela coisa toda. 2019, o mundo corporativo, as grandes empresas, elas entram em estresse, porque o Larry Fink, o presidente, o CEO do fundo de investidores institucional maior do mundo, com trilhões de dólares na carteira, Larry Fink fala, né? A partir de hoje, nós só vamos investir em empresas e projetos que estejam aderentes a essa agenda ESG. Foi aí que o mundo estressou. Que agenda é essa? Do que esse cara está falando? E aí nós começamos a ter uma necessidade de entendimento, de entender que agenda é essa. Tá? Março chega a pandemia. Trava tudo, e aí a gente começa a ver uma mudança planetária de comportamento, de coisa que nós não vamos nem perder tempo aqui, porque todos nós vivenciamos, não como coadjuvantes do processo todo aí, e começamos, e essa agenda. E essa mudança de comportamento explode essa agenda ESG, principalmente no tocante à diversidade, equidade e inclusão. Aí a gente vê SEC americana fazendo as mudanças necessárias, colocando, né, ali os regulamentos da empresa, ali focando e mudando, né, as regras ali da Bolsa de Nova York em relação a essa agenda, e nós vimos um movimento muito expressivo aí. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, já chegando em final de 2020, mais chegando em 2020, é que quando eu analisei os dados do OCDE, né, de repente, você
começa a ver coisas do seguinte, né? Se você pegar a capitalização mundial, o dinheiro que gera em bolsa hoje, tá? Todo ele em bolsa, 44% está na mão desses investidores institucionais. E 8% na mão de investidores institucionais, pessoas físicas, como o Elon Musk, os Barça da vida, os Bill Horizonte, essa turma. Então, mais de 50% hoje do dinheiro que circula em bolsa é dessa turma que vem com uma agenda pronta. Tá? A questão, eu estou falando isso aí, a questão, se isso é uma verdade, se isso é uma coisa, como é que nós estamos acompanhando sobre o ponto de vista de contabilidade essas movimentações? Qual que é a materialidade que nós temos nas nossas empresas em cima dessa agenda? Porque é o que está aí, tá? Aí a gente começa, né, em 2001, né, terminando com esse ponto, né, começa em 2001 com a Nasdaq já exigindo mudança nos conselhos de administração, a gente já falando mais de diversidade, muito mais em diversidade de conselho, e o conselho ficou muito forte ali, mulher no conselho, gay no conselho, coisas do gênero, nós começamos a ver isso com uma certa coisa. Por quê, gente? Por que conselho? Porque quem direciona uma empresa é o conselho de administração. Então, esses fundos de investidores institucionais, eles querem o quê? Ter pessoas que estejam nessa instância dentro das empresas. Porque é só estando no conselho que você vai ter condição de direcionar alguma coisa, né? E aí a gente viu, a partir de 2021, a gente começa a ver a governança dos stakeholders, e aí a gente começa a entrar num outro nível. Isso estava numa velocidade muito grande até fevereiro de 2022, gente, nós tivemos a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia foi um processo geopolítico que colocou uma freada nessa agenda. Porque eu não sei o que vocês perceberam, mas esses movimentos geopolíticos, eles estão mudando tudo, e agora muito mais, mas naquela época a gente já sentiu a diferença, né? Porque em menos de 15 dias nós vimos uma debandada de empresas grandes, multinacionais da Rússia, e a turma simplesmente fechou a porta e foi embora. E começou um estrangulamento financeiro em cima da Rússia. E a Rússia não se fez de rogada e respondeu à altura. É assim que vocês vão me tratar? Tá certo. Se eu fechar a torneirinha de gás para vocês, a Europa morre de frio. Vocês não têm condição de aguentar um frio até hoje se não for a base de gás. E aí, a gente começou a sentir atrás. Não é que o discurso de um ISD ou alguma coisa, ele foi para o espaço, mas a gente começou a sentir que a força dessa transformação ia demorar mais tempo, porque a turma estava pensando que fosse uma coisa simplesmente ali. Nessa época, nós tivemos a segunda carta do Larry Fink, porque na primeira carta, quando ele falou que ia só investir, era uma carta que agora, todo ano, a gente espera essa carta do Larry Fink, né? Para onde? Começou em dezembro de 2019, falando que só vai apostar. Nesse meio tempo, sai a segunda carta de CEO para CEO, do mesmo Larry Fink, falou assim, gente, nós escolhemos daquela época até aqui uns 147 empresas e projetos que nós vamos investir, que era para investir, que a gente entendeu como ISD. Só que desses 147, nós só vamos investir em 40 e poucos %, porque a turma está querendo salvar o planeta demais, está querendo salvar as pessoinhas demais, está esquecendo de quem coloca o dinheiro tem que ter o retorno. E governança, gente, o G de governança é função, equação direta, é igual a R de resultado, é din-din, é retorno ao acionista. Quem põe quer o retorno. Vocês são contadores, então a necessidade de você ter a última linha do balanço ali na boa. Porque só faz alguma coisa a empresa que quanto maior for essa última linha, né? E aí, vamos seguindo em frente. De vida que segue. Vem a segunda capa, e a partir daí a gente começa a ter uma noção muito grande de países que pulam na frente dessa transição,
que é a Inglaterra, a União Europeia, né? E eles lançando, né, a UA, ou a UK Green Taxonomy, a palavra taxonomia, classificação de dados, olha aí, olha a contabilidade aí, taxonomia mundial, a classificação de dados que vão valer, que vão criar materialidade, porque a turma começou a querer buscar materialidade de tudo que está aí. Materialidade o quê? Vai terminar tudo em quê, gente? Nós sabemos que é nos nossos números. Nos números dos contadores, nós é que vamos estar criando aquilo que vai valer ali no final das contas, são os nossos números que vão criar essa materialidade disso aí, né? Começamos 2023, gente, vamos lá, né? Com a resolução 59 da CVM, já tendo que as empresas grandes listadas em bolsa já tem que estar respondendo à aderência deles a essa agenda, tivemos a terceira carta do Larry Fink de novo, ele de novo. E aí você conversa, você lê a carta, não existe o termo ISD. E questionado porque não existe o termo ISD, ele comentou que a polarização política em cima do termo estava muito grande. Não é que o discurso não vale mais, eles vão seguir na mesma linha, mas eles não vão fazer parte dessa polarização, tá? Nesse meio tempo, em 2023, todos os códigos de governança corporativa, ICGN, OCDE, o próprio IBGC, que todos eles atualizaram em função de toda essa mudança que nós temos aí. Mais recentemente, nós tivemos, já com uma visão mais geopolítica muito forte, a reunião do BRICS Plus, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, entrando com Irã, Arábia Saudita e Catar e alguns outros, né? Fazendo essa questão aí, né? E há 15 dias atrás nós fomos, né, acordados de uma forma muito assustadora com essa guerra do Hamas versus Israel, que está mudando tudo. Se a guerra da Ucrânia colocou em xeque o I de environment, do ecossistemas planetários e tudo, né, de transição verde, essa guerra do Hamas contra o exército de Israel está colocando um S de social em volta. Como é que a gente fala em DEI, diversidade, equidade e inclusão nas nossas empresas, quando a gente está vendo online as aberrações que a gente está vendo ali? E por que isso é importante a gente acompanhar? Porque as nossas empresas são reflexos da sociedade. E nós temos que estar preparados e nós temos que estar, né, entendendo aonde que nós estamos e por onde estão os nossos funcionários nessa hora. Então, nós somos reflexos. As empresas tiveram que responder muito rapidamente a essa agenda ISD. E agora as coisas tiveram essa mudança e nós temos que estar preparados ali. Isso de uma forma geral, falando em governança. Então, isso em termos de governança agora, gente, principalmente para as grandes empresas, isso é condição sine qua non de estar entendendo e checando os nossos controles, código de conduta, agora eles vão sendo colocados à prova para ver o que nós fizemos, foi meio boca ou não, porque agora vai ter que ter, porque nós estamos vendo coisas inusitadas, né? Então, nós estamos fazendo negócio, assinando contrato com turmas que estão aí, né? Com outros países, nós somos grandes, então como é que fica tudo isso, né? E qual é a preparação que nós temos enquanto contadores para estar acompanhando isso para paz? Quando eu falo em taxonomia, green taxonomia, como é que nós estamos acompanhando isso e ali para poder já estar endereçando todos os nossos relatórios e tudo? Porque a gente tem que entender, vamos ver, né? A OCDE lançou os princípios de governança dele agora, gente. Vamos lá, o que é que mudou? Primeiro, eles colocam as grandes empresas como garantidoras do Estado de Direito. Ou seja,
empresas grandes para o CDE garante o Estado de Direito do país, faz parte da governança do Estado. Vem aí falando, né, da questão da importância dos acionistas ali de se fazerem direito. E o que nós estamos vendo nas nossas assembleias? Os nossos acionistas minoritários tomando a frente. Eles são acionistas, têm direito de voto. Olha as nossas empresas, o quanto nós estamos preparados para nesse posicionamento mais forte. A CDE está exigindo desses fundos de investidores institucionais o seguinte: você está exigindo governança, você está exigindo agenda ESG, o que vocês estão fazendo em casa para vocês poderem cobrar dos outros? A legitimidade de quem está exigindo. E nós, do setor público, gente, para qualquer pessoa para fazer, ou qualquer firma para fazer parte de uma licitação do Estado, nós exigimos, muitas vezes, um programa de integridade, de compliance, para eles poderem fazer parte dessa licitação. E muitos dos nossos órgãos públicos, das nossas empresas, sequer têm isso bem montado dentro de casa. Então, é uma questão de legitimidade, é muito grande. A CDE está chamando a atenção com os investidores isso aí. A divulgação e transparência, aí sim, aqui é a ponta de prova para nós. O que nós estamos falando que tem materialidade? Porque hoje eu vou buscar aqueles pontos frágeis que a empresa está falando para mim poder, de uma certa forma, questionar na direção de greenwash, social wash. Maquiagem verde, maquiagem social. Então, hoje é melhor você falar que não está fazendo praticamente nada ou está na direção de, do que dizer que tem uma coisa e o negócio está frouxo, se você não tiver materialidade para ela. E, de novo, a responsabilidade do conselho de administração nisso aí. É o conselho que vai direcionar, é ele que vai colocar lá. E o que entrou no CDE? E aí entraram duas palavrinhas nos princípios deste ano no CDE. Sustentabilidade e resiliência. Sustentabilidade da empresa, aquilo que vai aguentar o tranco. E resiliência. Para nós, engenheiros, resiliência é o seguinte: a capacidade do corpo físico levar a cacetada e voltar ao estado original. É isso. A situação vai estar complicada, nós vamos ser bombardeados, nós vamos ser muito questionados e a empresa tem que resistir. Ela tem que aguentar o tranco. E quem é que aguenta o tranco na hora V? É a nossa contabilidade, ela tem que estar muito forte, ela tem que estar muito consciente daquilo que ela está mostrando ali, ou que está deixando passar, ou deixar de passar em alguma coisa. E, para mim, o CDE, em governança, é a minha fonte principal, é a mais crível, é a que vem acompanhando o mundo corporativo ao longo do tempo, sobre o ponto de vista de capitalismo, dos valores e tudo. Se a gente analisar IBGC, ele também, em agosto, vieram os novos princípios de governança do IBGC. Até 2015, nós lançamos a 5ª edição, que era transparente, equidade, prestação responsável de conta e responsabilidade corporativa. Tá? Mudou para agora. O que ela atualizou? Integridade. Integridade é compliance, gente. É compliance. Prestação responsável de conta já está ali, mas integridade é legalidade. Transparência e equidade continua, e entra o quê? Na esteira da OCDE, entra sustentabilidade. Sustentabilidade o quê? Materialidade. Materialidade o quê? Materialidade de número. Quando você tem essa palavra de sustentabilidade, quem vai mostrar o que nós temos e a robustez da sustentabilidade da nossa empresa são os nossos números. Tá claro? Muito bem. Final de 2022. Se em 2020, o final, 43% estava na mão dos fundos de investidores institucionais, esse númerozinho aumentou 1%. Agora é 44%. E os investidores institucionais com 8%. Olha o setor público no mercado de capital. 11% só. Empresa apostando em empresa, 10%. E free float. Bolsa era um lugar de free float. Cada um era o financiamento mais barato. Hoje, o dono do dinheiro está em outras mãos. Pessoas que vêm. E qual que é o grande desafio agora, e que a gente já pode antever com a guerra do Hamas contra o Estado de Israel?
boa parte desses fundos são de judeus. Judeus que estão passando pelo que estão passando. DEI vai ser uma prioridade daqui para frente? Eles sendo desrespeitados na essência deles? Na questão dele? Como é que fica isso? É um mundo em transformação, gente. Independente deles estarem, independente do impacto desses fundos na nossa empresa, o que vai ser a nossa escolha? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos começar a mexer por onde? Porque nossas empresas têm que ser blindadas de todo esse modelo. Nós já vamos receber uma série de impactos. Mas o que nós podemos fazer para garantir a resiliência da nossa empresa? Hoje, a palavra resiliência faz parte do princípio de governança. Nós temos que dar substância, né? Nós temos que dar condições para as nossas instituições aguentarem esse trânsito que está vindo, cada hora vem de um lado. Muito bem. Harvard começa o ano também com uma tendência. A tendência de governança até o final do ano. O quê? Até o final de 2023, todas as organizações, todas as empresas, tudo que a gente chama de organização que mexe com governança vai entender o seguinte: um ceticismo na qualidade dos conselheiros para lidar com essas questões, para estar, de uma certa forma, direcionando a empresa. O mundo está mudando, está tudo tão doido, cada hora muda uma coisa, que vai ser difícil você ter conselho com as competências necessárias para lidar com essa condição. Quem é que vai estar na surdina? Quem é que vai estar com o pescoço no dia a dia? O CEO. Porque, independente do contexto, o CEO vai ter que dar o retorno dele. Independente do contexto, a contabilidade vai ter que estar fechando os números dela. E vai ter que mostrar em cima do que ela estiver fechando, é o que nós vamos poder, é a nossa margem de manobra para fazer qualquer coisa ali dentro da empresa. Então, os CEOs vão ter resultados. Gestor tem que dar resultados sempre. E nós, contadores, fazemos parte da equipe do diretor executivo. Ou seja, se ele tem que dar resultado, nós, muito menos, nós vamos ter que dar suporte para ele dar esse resultado. Qual que é a nossa vulnerabilidade? Que o mundo inteiro já está e que o mundo inteiro vai correr atrás. O quanto está sendo maduros os relatórios que vocês estão falando, a divulgação e transparência ao CDE. Porque agora eu vou entrar nos seus relatórios de sustentabilidade para buscar, procurar para achar o quanto vocês estão sendo críveis no que vocês estão falando, que nós estamos falando. Hoje, a pior coisa que pode acontecer com as nossas empresas, estou falando aqui pelas grandes, é a sua credibilidade e a sua credibilidade, a sua imagem arranhada por você estar nessa onda de maquiagem verde ou maquiagem social. Então, esse é uma coisa que realmente é um ponto que a gente não pode deixar de posicionar. O que é governança, gente? Né? Que só para a gente alinhar, né, o jogo começa na Assembleia Geral, onde define o jogo das nossas empresas. Quem vai para o Conselho, quem vai para o Conselho Fiscal, quem vai para a diretoria, se ela for estatutária, quem vai para o CAI, essas coisas todas. É o nosso mundo aqui. Acabou a Assembleia, o dia a dia fica entre Conselho de Administração e diretoria. Conselho de Administração direciona estrategicamente uma empresa. Ou seja, um direcionamento em cima de ESG, em cima de relatório, em cima de IFRS, só vai entrar nas nossas empresas se vier de quem? Do Conselho de Administração. Direcionou, isso vai para a diretoria executiva para fazer o quê? O seu planejamento estratégico, formular as estratégias para os negócios e para a gestão. Para te entregar esse resultado, cara, eu tenho que fazer isso, tenho que treinar meu pessoal em IFRS, isso custa tanto. É essa formulação das estratégias para gestão e negócio. Esse planejamento volta para o conselho fazer o quê? Aprovar, mandar recoisar e trabalhar, e volta, até ser aprovado. O que faz a diretoria executiva e os meninos ligados a ela? Formula as estratégias para gestão e negócio e faz acontecer. O jogo terminou? Não. O jogo de governança, o conselho, além de direcionar, escolher as melhores diretrizes,
cabe ao conselho monitorar e avaliar para e passo o que uma diretoria executiva está fazendo. E, nesse direcionamento estratégico, depois da pandemia, depois de guerra da Ucrânia, nós temos uma transversalidade nos conselhos de direcionadores estratégicos. Eu entro numa empresa, de qualquer que seja o tamanho, a primeira coisa que eu tenho que fazer como conselheira é entender o grau de maturidade no basicão do basicão, gente. Governança, compliance e risco, ou GRC. Antes da pandemia, todas as empresas trabalhando em governança, compliance e risco. O que é? Qual que é a minha robustez, a minha estrutura de governança que eu tenho, minimamente, para dar conta disso? Veio o compliance, o que a gente faz? As empresas começaram a perceber que os administradores, entendendo administradores, conselheiros e diretores e executivos, né? Conselheiros e executivos, o grau de exposição que eles estavam, porque qualquer vacilo no campo legal estava respondendo a processo civil, criminal, estava ali bens bloqueados, estava com CPF sujo, porque aí compliance coloca a responsabilidade de pessoa física. E a gente tinha que julgar e ter um gerenciamento de risco muito grande. É o basicão de qualquer empresa, é isso. Aos contadores de empresas pequenas e médias, aqui é a primeira coisa, né? Qual que é a robustez, né, que nós estamos ali nesse governança, compliance e risco? Como é que as nossas contabilidades estão medindo esse basicão? E eu tenho que medir, e é vocês, né, e são nós, os contadores, que vão garantir minimamente o compliance, o grau de exposição. E aí a gente tem um problema de perfil nas pequenas e médias, porque tem contador que treme quando vê um CEO. Não consegue conversar. Ele tem os números, ele sabe do perigo, mas não consegue conversar. Não consegue colocar o dedo na cara do cara e falar assim, cara, sabe o que você está fazendo? Principalmente quem mexe com o dono, fundador, porque os caras são doidos. E muitas vezes, sem juízo, a gente tem que parar esses caras, em detrimento de segurar a empresa. É proteger a empresa do próprio dono, muitas vezes, porque os caras, por isso que as empresas estão aí. E vamos ali. 65% do PIB brasileiro, 90% do mercado brasileiro são empresas pequenas e médias, e que precisam de grandes e competentes contadores para dar essa parada, para colocar até onde nós podemos ir. O tamanho da pernada, quem coloca o juízo na cabeça do dono é o contador que coloca. E isso, o contador tem que, além de entender desse coisa, tem que saber de risco, para julgar na cara dele, ó, se você fizer isso, olha o que vai acontecer com o seu patrimônio. Ele tem que ter esse racional. E a pergunta que eu faço aí é para esse conselho de contador, o quanto nós estamos robustos no nosso dia a dia, nesse gerenciamento de risco. Porque contábil nós sabemos, mas os outros, para a gente estar vendo essa visão maior, tá? Então, porque depois nós temos outros, né? Outros. Então, vamos lá. Só nesse primeiro, né? Nós temos uma maturidade, nós temos que estar entendendo ali a maturidade de governança das nossas empresas e tudo, vai onde ele vai, para a gente ver aonde nós estamos, para saber o que precisa fazer. Aqui, gente, quando eu falo em compliance, são praticamente 9 campos que qualquer gestor tem o CPF dele sendo questionado. Numa empresa grande, qualquer vacilo em qualquer um desses 9 campos que estão aí, minimamente, vocês estão como CPF, SUS, vocês estão respondendo, dependendo do tamanho da encrenca, vocês estão respondendo a processo civil criminal. Tá? A nossa lei de 2013, 12.846 de 2013. Tá? E aí, na época, a gente achava que era só anticorrupção, a gente está blindado em anticorrupção, não. A lei é de compliance, qualquer vacilo em qualquer um outro desses campos é o nosso CPF que está na julgada. Claro, e a gente não pode vacilar e ter a gestão de risco, que a gente acabou de falar. Né? Um contador tem que ter muito claro aquilo que tem alta probabilidade de acontecer numa empresa e que, se acontecer, vai ser um desastre. E aí ele tem que gritar, ele tem que criar o maior
coisa, ele tem que fazer todo um processo ali, porque ele já viu o risco iminente, ele tem que blindar aquilo ali, tem que mitigar. Aquilo que tem alta probabilidade e baixo impacto, ele pode deixar para o mês que vem. Baixa probabilidade e baixo impacto, eu pago para ver. Agora, baixa probabilidade de acontecer com alto impacto, isso aqui é Brumadinho, gente. Se acontecer, a gente precisa ter nos nossos processos, principalmente contábeis, e nesses processos agora, onde a materialidade do nosso discurso, do que nós estamos falando, dos nossos projetos socioambientais, isso tem que ser base sine qua non, condição sine qua non de competência nossa para poder encarar o negócio e minimizar os riscos para a nossa própria empresa. Então, nós temos referências, N mais uma, desse primeiro, do basicão do basicão. As empresas pequenas, o basicão elas têm que fazer antes de pensar em planeta e antes de pensar em território. As grandes não, as grandes já vivem os três desafios. Mas nós temos referências, nós já temos as ISO, né, as ISOs todas de qualidade, tudo que a gente está vendo. Essa materialidade, essa taxonomia, o que é? É pegar todos esses relatórios que a gente tem e verificar aquilo que faz sentido numa agenda ESG. É que o mundo inteiro está buscando, tá? Lançamos agora, em dezembro, a ISO 37000, que fala que é de governança. De governança, gente, não tem nada, tá? Ela é uma ISO de compliance e integridade e ela é focada em setores empresariais. Ela não certifica a empresa como um todo. Não entra na qualidade da estrutura de governança. Ela entra justamente em integridade e anti-suborno. É isso, é compliance. Tá? Então, isso é só para chamar a atenção que a gente tem as referências, mas elas, às vezes, não são suficientes. E aí a gente pensa no segundo. Isso aqui já é mais para as empresas médias e grandes. Isso aqui já é mais para o nosso público aí, que é o segundo direcionador estratégico, que é ambiental, social e governança. Ambiental aqui no sentido de território. A empresa começa a perceber que ela faz parte de um território e a sua responsabilidade naquele território dela. Ela começa a fazer parte de uma governança territorial. Não é ela que faz essa governança, mas ela faz parte da governança. O que significa? Né? Para uma empresa extrativista, ela sabe que ela está tirando da terra, da floresta, o que for aquilo ali. Só que ela está num território, ela vai desenvolver o território enquanto ela está, aquela atividade ela está, mas ela tem que sair do território, deixando o território em condições melhores de quando ela chegou para fazer. Ela muda a paisagem, ela sabe que ela muda a paisagem do território empresarial pela presença dela, e ela tem que ter uma responsabilidade em relação a essa mudança e a esse impacto. Aqui, esse é o grande momento e a grande diferença que a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente fala em materialidade de número. Porque há 10, 15, 20 anos atrás, a gente falava no triple bottom line da sustentabilidade, que era garantir a dimensão econômica financeira, o equilíbrio lá embaixo. Hoje, não é o maior lucro, agora nós falamos em rentabilidade. A gente falava há 15 anos atrás de atender leis ambientais. Hoje isso é pouco, hoje a gente tem que garantir a sustentabilidade do território, dos territórios que são impactados pelas nossas empresas. E antigamente a gente falava em atender a dimensão social, que na época, há 10, 15, 20 anos atrás, nós estávamos pensando em trabalho escravo. Hoje é inclusividade. E inclusividade, gente, significa não convidar apenas a pessoa para a sua festa, mas você tem que dançar com ele. Inclusividade significa acolhimento. Então, o quanto que nós estamos ali entrando nisso aí. Ou seja, é no território que vai ser garantida a legitimidade de uma atuação de uma diretoria executiva. Porque sai da diretoria, que é aprovada no Conselho, as políticas de relacionamentos socioambientais. Aqui a materialidade, olha, eu tenho uma política que faz isso e vou medir que o meu amiguinho, o meu stakeholder, que está dizendo que concorda comigo, ele vai atender isso aqui, né? Ele está garantindo ali como é que nós vamos colocar
tecnicamente, contabilmente, os processos do antes e depois em inclusividade. Como é que você vai garantir essa sustentabilidade que o mundo inteiro está querendo? Aqui é o campo de prova nosso. E a gente tem que entender que isso é o que a gente tem que entender e que é o nosso dever de casa prioritário, é como que a empresa está sendo vista. Não é o que nós estamos dizendo que vai fazer. Porque a legitimidade de um território, gente, vai participar do seguinte: não é a empresa que vai chegar e dizendo que vai fazer isso ou aquilo para o território, porque ela acha que isso é o que é. Você tem que perguntar. Você tem que ter uma oitiva muito específica daquilo que é importante para o território. Não é a gente chegar fazendo. Então, é um outro perfil de gente, é um outro perfil de gestor que nós vamos ter ali e que isso vai ser preponderante aqui. Então, se a gente sempre fez, é o que a gente chama, muitas vezes, muita gente governando, a gente, empresas grandes, sempre nós promovemos bem as oportunidades. Ajuda uma PAI, faz isso, faz aquilo. A gente até assegurava a participação disso aqui. O problema que hoje exige é você estabelecer uma rede de segurança. Se a empresa deixar de patrocinar aquele projeto X, ou aquela empresa, ou aquela escola, aquela escola tem que ter vida própria. Essa rede de segurança, esse estabelecer isso, é o que a gente tem. A questão é como é que a gente faz isso, mostrando que a gente não é greenwash social hoje através dos nossos números. É o território de atuação da empresa. Temos referências a ESG, temos a ISO 55000, que é a ISO, né, de gestão de ativos, tem várias experiências muito bem feitas pela Universidade de Itamar, e tem um projeto BRIDS, né, Pontes da Unesco, que passa por essa questão. Para a gente falar no tal do ESG, que chegou desde a guerra da Ucrânia, né, chegou desde a pandemia, que explodiu, né, que é a base desse ESG, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A primeira coisa que nós temos que fazer, e o contador tem que ajudar a escolher, é qual desses 17 aí que a nossa empresa faz parte. E entender quais já são os indicadores da ONU, do Brasil e do já como dever de casa brasileiro, que a gente faz parte disso aqui. Já é a primeira coisa, você não precisa fazer nada, pelo menos você tem que saber como é que você vai criar materialidade para isso aí. Aqui é o ESG, desde 2000 a gente estava falando, o mundo inteiro já entende, né, desde muito tempo, o que é ESG. Então, se eu chegar para vocês aqui só nesse papo de quase uma hora, que já está quase terminando, vocês já ouviram falar de anticorrupção, de estrutura de governança, de gerenciamento de risco e transparência. Isso é que o mundo quer que as pessoas e que as empresas entendam de governança. Agora, o que elas chamam de environment? Environment aqui é ambiental, mas no sentido de ecossistema planetário. É biodiversidade, que é diferente de diversidade, é muito mais. Mudança climática, poluição e recursos naturais, e a questão da água. O quanto as nossas empresas estão ligadas e qual a materialidade para dizer, provar que ela está trabalhando nisso aqui. E aqui, atenção, se nós temos lei que fala que tem que tratar a água disso, e você atender a lei e está dizendo que é ESG, é processo, é GCR, é o basicão, você está lá no compliance ainda, basicão, atendendo minimamente a lei. Lei no ESG e muito bem, é o que a empresa faz acima da lei para ser considerada aqui e com rastreabilidade. E o social, que agora nós vamos ver como é que fica isso aqui. Nós estávamos muito no DEI, diversidade, equidade e inclusão. Aí a gente fala da questão da imigração que está entrando agora. Agora vem essa e a pergunta que a gente faz, se a gente está preparado nas nossas empresas para ter uma demonstração antissemitista, por exemplo, ou qualquer outra. O quanto os nossos códigos de conduta estão preparados para isso aqui. Porque, além de ter um foco nesses valores, nesses princípios, a empresa vai ter que mostrar que os seus processos são inclusivos, que os seus processos são verdes. É outro mundo. É outra capacidade. É outra materialidade que a gente precisa. E o que nós temos de referências principais, gente? Né? A União Europeia e a Inglaterra
estão na frente nesse movimento, eles estão trabalhando há mais de 5 anos nessa Green Taxonomy. O que é taxonomia? Classificação de dados. Me chamou muito a atenção a qualidade da nossa ABNT 2022, PR 2030, tá? Que quando eu vi ali aquela prática recomendada, né? Ela é um bom começo para a gente começar a pensar nisso, e tem já em discussão pública, né, a taxonomia verde brasileira. Então, como é que nós estamos nessa coisa? Então, estamos aí, a CVM já começou, né, já tinha ali as principais alterações já desde 2021, agora muito mais nessa aderência com o CDE, tem uma série de coisas que estão em coisa, e nós vamos ter um grande evento de novo no Brasil, que vai ser a COP30 em Belém, no Pará, que vai colocar todo esse esquema no foco. Nós vamos estar de novo no foco. E olha o que está acontecendo na nossa Amazônia, aí a gente não precisa entrar, porque não é o escopo dessa palestra em termos de governança, essa governança do Estado, o que está acontecendo com as nossas empresas, que, independente do contexto, nós temos que focar o nosso contexto empresarial, as nossas empresas, cada um no seu papel, e tentar fazer, levando em conta todos esses riscos que nós temos, mas blindar a empresa, porque a resiliência dela está sendo testada. E não vai ser a turma dos contadores que vai ser o ponto fraco dela. E é isso que a gente tem que chamar atenção para nós aqui, da importância do empoderamento da função contadores hoje nas empresas. Tudo bem, pessoal? Eu acho que é mais ou menos o tempo que estava previsto, não? Pessoal? Oi? Vocês estão aí? Sim, Adriana, excelente o debate, parabéns aí, a tua experiência faz toda a diferença, e a gente percebe aí na forma com que você apresenta o assunto, e olha, muitos elogios aqui, muito positivo de todos que estão participando, o pessoal agradecendo muito. Nós não temos ainda perguntas no chat aqui, vamos aguardar que o pessoal se manifeste, e vamos utilizar. Um dos grandes desafios, eu convido aqui, antes de fazer o comentário, convido para que retornem ao nosso evento aqui o Richard e a Bianca, e a partir de agora, Adriana, nós vamos fazer um debate aqui, utilizando as perguntas, convidando o pessoal para fazer as perguntas aqui no chat, mas também nós, no dia a dia, nós trabalhamos com grandes empresas, eu atendo empresas de médio e grande porte, Adriano, e a gente percebe o quanto, a cada dia, mais importante a atuação do profissional da contabilidade como suporte à gestão empresarial. O grande desafio que nós estamos vivendo nesse momento é que o empresário ainda ele não entende esse verdadeiro papel, ele entende ainda que o profissional da contabilidade é aquele que cuida do registro fiscal, das guias de recolhimento e obrigações acessórias. É um trabalho que nós estamos fazendo há muitos anos, tentando mostrar ao empresário que o profissional da contabilidade ele tem uma atuação muito mais ampla do que isso. Então, a gente, através do Conselho Regional de Contabilidade, das entidades contábeis, esse aqui é um evento voltado para isso, onde a gente quer trazer ao profissional da contabilidade situações que auxiliem nesse papel e ajudem a conquistar esse espaço, esse empoderamento que você fala, e mostrando a importância do profissional da contabilidade. É um grande desafio para nós. O Richard fez um comentário aqui que eu gostaria de passar para ele, usando a guia da Unimed, usando a governança corporativa e a importância dos contadores. Richard, se você quiser, nesse momento, fique à vontade. Enquanto isso, nós convidamos todos aqui para participar. Bom, Adriana, muito obrigado pelo relato, né? Ele é muito robusto, tem um resgate histórico muito grande, mas apenas aproveitando uma utilização que se tornou pública, acho que vale a pena transitar
nesse tema e até a importância de contabilidade, tá? Eu estou como chefe executivo aqui na Unimed há 8 anos, e é público que eu vou falar, então não tem problema, tá? Ela passou por um período de inflexão e de problemas econômicos, reputacionais, financeiros, sociais, muito relevantes lá pelo ano de 2014 e 2015, e claro, é uma entidade privada, cooperativa, né? Então, naquele momento, quando decidimos fazer essa recuperação, nós usamos 3 pilares, tá? Um era tecnologia como meio, jeito de cuidar, que é particular por causa da saúde suplementar, e governança corporativa, tá? E hoje eu posso afirmar, é fácil falar depois de 8 anos, que a maior alavanca e o maior impulso para o conforto, pelo menos econômico, que estamos hoje. Claro que a saúde suplementar ela não é muito gentil com a agência reguladora, com essas coisas, mas hoje é em função desse pilar da governança. E o que eu queria ressaltar, do ponto de vista de contabilidade e de apoio para a governança, é uma máxima que usamos aqui internamente, toda a equipe usa de performance, a diretoria executiva, os conselhos, tá? Eles já foram contaminados pela custódia e registro. Eu uso muito porque sou contador de origem. Então, a importância da contabilidade para a devida informação, com custódia e registro para qualificar controle interno, essas máximas ajudam de forma substancial, tá? Substancial. Inclusive, eu não sei se a Adriana concorda até, mas deve fazer uns 7 meses, eu não me lembro, deve ter sido por março, eu fiz uma publicação no LinkedIn onde eu falo de ESG, e eu até acho assim que o ESG, o G devia ser G exponencial ao quadrado, porque se não tiver o G, eu não tenho dinheiro para impulsionar nem o E e nem o S, tá? Aí, de novo, a importância repetida, né? Pleonasmo mesmo da contabilidade, é muito importante. Obrigado. Sim, é isso mesmo, gente. Importância, né, do contador e de pessoas com a competência de contabilidade nos conselhos. Porque vamos analisar. Se a gente pegar o caso das lojas americanas, quem levantou a lebre? O presidente executivo passou pela primeira linha de defesa, a segunda linha, e o cara, na hora que tentou, ia pegar, a diretoria executiva falou: eu não posso pegar esse negócio com o rombo que estava aqui. Tá claro? Então, a importância de nós termos nos conselhos e diretores que tenham essa coisa para chamar atenção, porque é a terceira linha de defesa. E o que você está falando? Essa é a segurança das empresas. E eu preciso ter competência técnica. Quem está no conselho, gente, tem que ter competência técnica, tem que saber o que está falando, porque na técnica eu não discuto. É como você colocou ali, você usou a palavrinha aí, que acho que isso aí é da coisa que engenheiro não conhece. Como é que é? É a contraparte. A custódia e registro. A custódia, adorei. Mas isso é da auditoria externa. Pois é, custódia, e eu adorei, assim, a custódia é isso aí. É exatamente isso aí. Isso aí é chato. Obrigada por você chamar a atenção, mas é o que eu acho, é o que a gente tem que ver. E a gente entendeu o seguinte: a responsabilização pessoa física. O caso americano expõe a capacidade do conselho e dos donos, porque dono brasileiro, empresa brasileira tem dono. Ninguém vai falar de conselho, e muito menos da diretoria da loja americana. Mas quem está pagando o pato é o quê? É o conselho e um dos donos. É dono que paga com o dele. É o G de governança. Acionista. G de governança é acionista. É din-din que tem que ter para fazer as coisas certas no lugar certo. E tem alguém para parar esse cara. E aí, aquele lance, né? Obrigada, Rich. Eu acho que é muito por aí. Isso mesmo. A Bianca quer fazer um questionamento sobre a avaliação de uma empresa do ponto de vista da governança corporativa, que é um assunto bem interessante, viu? Já tem surgido vários cases aqui. Legal essa abordagem, Bianca.
Eu acho bem, queria pontuar que essa questão do ESG, eu vejo de uma forma muito clara que a gente conseguiu perceber que esses fatores não financeiros, eles na verdade são pré-financeiros, né? Eles em algum momento, eles vão impactar no bolso da companhia e no reflexo dela é todo o resultado, né? Então, isso é muito importante a gente estar atento e discutir, e a governança vem para trazer esse olhar para o todo e viabilizar a gestão dessas questões. Então, eu queria saber com a professora, assim, como que a gente pode avaliar uma companhia para saber se ela está tendo uma boa estrutura de governança, o que a gente tem que olhar, né? Olhando aqui, já pensando nos investidores também. Primeiro a gente entender o que eles estão olhando, né? E que vai mudar agora. Não tenhamos dúvida que agora muda também. Tá? Em que partes é isso? Se já tem a ONU dizendo, então a gente primeiro tem que ter ideia do contexto. Como é que um direcionamento mínimo tem, né? Essa taxonomia, quer dizer, se você pegar essa taxonomia que está acontecendo por aí, né? Que a turma já está comigo, nós entramos nessa jogada, é acompanhar para e passo isso aí, é entender aonde cada setor ele vai melhor se endereçar, porque cada setor tem afinidades, tem coisas que são mais, né, impactam mais um setor do que o outro. A primeira coisa é isso. A outra coisa é ter gente com vontade de estudar, de acompanhar isso, porque vai mudar o tempo todo. E é uma tentativa e erro. Se nós vamos ter leis que vão dar uma travada muito forte, a gente vai falar, não é assim que funciona. Aí tem que ter... E um conselho como o de vocês é o primeiro que tem que estar gritando em cima disso. Isso é impossível, isso não vai ter jeito. Mas, tecnicamente, não é mimimi. Não é porque é ruim, porque foi isso e tudo. É dizer que não tem jeito por conta disso. É com números, tecnicamente. Então, existe, quando a gente fala em empoderamento do contador, existe uma questão de uma mudança de postura do próprio contador em relação ao que ele faz. Se ele não souber a importância do que ele está tratando, do que ele sabe, e não saber se vender isso, não é através de briga, não é através, numa postura e coisa, começa por aí. Então, a maturidade das nossas empresas e tudo, se ninguém conhece o contador, então vamos fazer internamente a importância, que o contador não é um inimigo seu, que se ele fizer uma pergunta é para blindagem da própria empresa, porque muita coisa de controle interno e tudo é visto como inimigo. Nós temos empresas assim que o próprio questionamento é uma afronta para determinados gestores. É a gente começar a quebrar os nossos ranços internos, dentro de casa mesmo. Começa dentro de casa, porque a gente estando junto e estando firme numa determinada direção, internamente, o que vier de fora, a gente junto, a gente consegue levar, consegue questionar, consegue jogar para fora. Agora, se a gente tiver esparrelado e não começa daí. Então, ter comitês internos, né? A gente não precisa saber tudo, mudou uma lei, vamos entender, vamos criar um comitê circunstancial, temporário, para ver determinadas coisas que estão sendo pedidas, se vale, se não vale, se tem a ver conosco. Ter muito essa proatividade também, né? Porque, como as contas têm que fechar o ano todo mês, Bianca, todo mundo já tem um dever de casa. Isso é o extra. E não é todo mundo dentro da empresa que quer fazer um extra, de entender mais uma vez o que está vindo. Entendeu? É sair da média. Contador tem que sair daí. Contador não pode ser média empresarial. Ele tem que ser outro, ele tem que estar navegando e vindo e voltando. E isso exige muito trabalho. Isso exige muito esforço e interesse do próprio contador. É questão de perfil. Eu vejo muito por aí, viu, Bianca? Não vou perder a oportunidade de estar falando isso num público de alto nível como vocês, porque parte do nosso princípio, parte do princípio de um grande técnico entender a importância do que ele está falando e se posicionar a favor, na direção daquilo que ele entende ser melhor para a companhia. E governança é garantir a propriedade à empresa ao longo do tempo, é isso. É proteger a empresa independente de quem seja, de conselho, de quem seja. É independente, porque você tem os números, você sabe
até onde ela pode ir. A contabilidade sabe a força que a empresa pode ir. É bom, eu, pelo menos, vejo assim, sabe? Eu acho que é um caminho grande, mas um caminho que, já que a gente tem a técnica, é um caminho de empoderar e mostrar para os próprios contadores a importância que eles têm nessa preservação da propriedade ao longo do tempo. E que muitos deles, sinceramente, eu acho que não têm a mínima noção disso. Obrigada, professor. Sobre esse assunto, comitês, aí tem surgido muito em Santa Catarina, professora Adriana, a gente acompanha bem em todo o estado, empresas de médio porte, as de grande porte já têm conselho de administração, mas é algo mais formal. Os comitês, eles têm trazido um resultado muito bom. Eu vou citar 3 aqui que são utilizados muito na minha região, com a participação do profissional da contabilidade, inclusive, assim, num estágio, vamos chamar assim, de tomar decisão. O comitê tributário, praticamente todas as empresas aqui, elas de médio porte, eu estou falando, né, tem o comitê tributário, porque no Brasil o tributário acaba sendo uma área de negócios. Hoje o diferencial competitivo em muitos dos negócios é o tributário. Então, o comitê tributário, ali sim, o profissional da contabilidade tem um papel determinante, porque é o que conhece todas as operações, sabe da legislação tributária, conhece todas societariamente também ele conhece, porque precisa envolver o societário e o tributário junto, e também tem toda a questão que envolve Receita Federal, Fisco Estadual, obrigações acessórias. E um outro comitê que está funcionando muito bem aqui em Santa Catarina é o comitê de custos. Este, sim, tem o outro viés, Adriana, porque o profissional da contabilidade é o que mais conhece todas as operações, sabe aonde, e ele que ajuda na definição dos direcionadores de custos. E isso é determinante na formação do preço de venda. Tem sido. E um terceiro, só para terminar minha fala depois, eu até queria ouvir a experiência da Bianca e do Richard, um terceiro comitê que tem muito envolvimento do profissional da contabilidade, que a gente está conseguindo aos poucos introduzi-lo, é o comitê de pricing, porque aí tem uma interação com a área comercial, na definição do preço. Então, nós temos aqui em Santa Catarina indústrias, muitas indústrias de vários ramos da atividade. E aí é determinante também isso, tem sido um diferencial competitivo. Então, os profissionais de contabilidade têm conquistado espaço na medida em que estão nesses comitês, eu citei 3 aqui, né, o comitê tributário, o comitê de custos e o comitê de pricing. As maiores aí tem comitê de auditoria, tem comitê de governança, comitê, outros, né? Mas eu estou falando aqui na característica de Santa Catarina, que se repete em vários estados do Brasil. Então, essa experiência que eu queria compartilhar com os colegas aqui e ouvir de vocês também, como é que na prática vocês têm percebido esse movimento em que a gente começa a perceber uma importância maior do profissional da contabilidade se envolvendo diretamente com a tomada de decisão através dos comitês. Sim. Só um detalhe, posso, antes Bianca, né? Só para a gente ligar com o conceitual, né? Comitê técnico, ele é consultivo e está ligado ao Conselho de Administração. Então, ele está ali para garantir uma tomada de decisão de melhor qualidade. Então, aqui no comitê, um grande contador, um contador bom, ele tem que estar ali para poder chamar a atenção. E depois de resolvido o problema, o afásio, a crise, você dissolve esse comitê, porque eles são circunstanciais. Mas a qualquer momento, a empresa, né, o conselho pode criar um comitê desse tipo para ajudar o conselho a tomar melhores decisões naquele momento, por conta daquilo ali. Então, eles são circunstanciais, eles não são de caráter permanente. Pode ser, inclusive, de auditoria e risco começou como temporário e é que todo mundo tem e é quase que permanente, tá? Mas outros podem ter se criado. Então, eu acho que dependendo do nível, aí, voltando à sua pergunta, dependendo do grau de maturidade, eu posso muito bem criar um comitê específico de uma competência que a empresa precisa ou chamar atenção através de um comitê, mas tem que ser um comitê ligado ao conselho, não à diretoria, porque se for ligado à diretoria, ela é operacional.
E nós estamos falando de uma contabilidade estratégica. Tem que estar ligado ao conselho, porque no conselho ele pode... Mas se for ligado à diretoria executiva, vira uma força-tarefa. Esse é o ponto. Não se trata de força-tarefa. Às vezes trata da gente estar criando uma cultura em contabilidade de uma forma mais atrativa. E quem que mexe com a estratégia? É o conselho, não a diretoria. Diretoria está para fazer, executar, operacional e tático. Quem for ligado à diretoria, desculpa, gente, é operacional. Não vai ser estratégico nunca. Tá claro? Okay? Correto. Esse é um ponto que eu precisava chamar a atenção, Roberto, dentro da estrutura, já que é que eu governo as empresas. Então, para ser estratégico numa empresa grande, tem que ter um comitê que seja, e esses seus são fantásticos, mas ligado a quem? Nunca a diretoria operacional, e sim ao conselho de administração. É isso mesmo. Então, Bianca, é um grande... Agora você, desculpa. Bianca está contigo. Então tá. Lá na casa onde eu trabalho, né, nós somos uma sociedade de economia mista, temos ações na Bolsa de Valores e o nosso conselho atua com comitês, sim. São 5 comitês que auxiliam a tomada de decisão, além dos obrigatórios, que é o Comitê de Auditoria Estatutário e o Comitê de Elegibilidade, pela Lei 13, né, a gente acabou tendo que formar esses comitês e que são, eles trouxeram muito valor para a companhia. A gente vê que depois dessa formação desses comitês houve um ganho na tomada de decisão, na produtividade da companhia. Foi muito importante e é fundamental nesse processo, né, que seja analisado, né, os assuntos são analisados previamente pelos comitês e depois vão para o conselho maior, né, para a tomada de decisão. É fundamental que aconteça dessa forma para que possa ter o nível de profundidade de estudo e de entendimento de cada assunto que a empresa precisa decidir, né. Eu acho isso muito produtivo, né? Na casa dos comitês, eles são todos interligados ao conselho de administração, realmente trabalham ali na tomada de decisão direto, né, com a alta cúpula, e sou super favorável. E corroboro com a ideia da professora Adriana de que é possível também montar comitês provisórios. A gente ainda não teve essa experiência, né? A gente acaba montando, às vezes, comissões para tratar alguns assuntos de forma mais operacional mesmo, mas dentro do estratégico é através dos comitês de assessoramento do Conselho. Excelente o debate aqui, o pessoal valorizando bastante, a Luciana aqui comenta que o contador anda muito desvalorizado, infelizmente. Eu passei recentemente, coincidência ou não, nesse último mês, 4 casos que nós tivemos aqui de empresários que tiveram problema em função da contabilidade. E nesses momentos você percebe que o empresário começa a valorizar o contador, porque muitas vezes não valoriza no momento que deveria e na hora da dor é que vai perceber a importância de um profissional qualificado, cuidadoso, que esteja ao lado do empresário. Então, a gente tem percebido muito esse movimento. Então, dizer para a Luciana que é um papel que a gente está fazendo aqui, de tentar mostrar, e esse é o papel do CRC, das entidades contábeis. A gente tem feito um trabalho muito grande também nas entidades empresariais, para que eles entendam essa necessidade, e faz parte do nosso trabalho em tentar nessa valorização. Sim. E está acontecendo também, só um detalhe. Eu vejo assim, eu como empresa petitinha, né, que tem, eu espero do meu contador muito mais do que o cara que está me mandando as notas fiscais eletrônicas, aquele que tem lá os negócios todos. Eu quero que ele fale, teve essa mudança, você está fazendo uma coisa errada e tudo. E o meu, quando ele não funciona, eu já quero trocar, porque eu não tenho tempo para ver essas mudanças que vocês têm. A empresa pequena, gente, quem está aí na lida de fazer, não tem tempo. Então, ela precisa de ir, ela conta com o contador. Para tirar ela das loucuras, né, e tal. Mas isso também já tem mudado muito, porque às vezes tem mudado com muita rapidez. O risco tem aumentado muito e espera-se de um contador de pequena e média empresa que ele levante esse risco. E que, normalmente, você pede, tira a nota fiscal, a gente não sabe por que mudou uma coisa assim. Isso precisa ser explicado, isso tem que ter. Então, existe, né,
uma necessidade de uma mudança mesmo nisso aí. Estamos todos num momento de grandes mudanças, né? E quem não tem... Agora, o fato da gente estar acompanhando um papo desse tipo significa que nós já percebemos. É uma questão da gente encarar que é um dos desafios daqui para frente e não ter medo de começar, porque é só começar, né, Roberto? Você começa numa direção, aí uma coisa vai indo, aí outras coisas vão acontecendo e vira aquela bola de neve, mas você está pelo menos na direção, você está fazendo alguma coisa. O pior é você ver que está tudo acontecendo, você ficar quieto, aí não dá certo. Aí realmente, aí não tem jeito, né? Essa proatividade, se espera hoje uma proatividade de contadores, né? Totalmente diferente do que já foi até um recente passado. Isso mesmo, o Richard tinha um comentário para fazer. Merlo, até para ilustrar o que foi falado, ilustrar como nosso exemplo, e é importante, de novo, a alavanca na contabilidade, né? Nós temos aqui comitê de planejamento e controle, comitê de auditoria, comitê de risco e o comitê de qualidade, né? Todos são imparciais, todos se reportam ao conselho de administração e se misturam ao conselho para colocar em prática, né? Então, eles auxiliam na operação com visão estratégica, mas a contabilidade e os contadores fazem parte, e o que a gente também observa com isso, né, até pelos comentários, né, pelo que a Bianca comentou, e é que cada vez mais isso fica muito nichado, né? Eu acabo percebendo no PIB da saúde suplementar que a especialização é muito importante, né? Hoje já é bastante complicado de começar a achar contador específico nichado, assim, é muito complicado. Richard, vamos lá. Eu comecei hoje falando da CVM. O que nós estamos falando em termos de FRS nas nossas empresas, das grandes e pequenas? Vamos lá. Nós estamos formando um contador hoje em Brazilian Gap, que, desculpa, não vale nada. O mundo quer o IFRS, já definiu. E nós não temos isso na formação. Então, nós estamos colocando, em termos de formação na faculdade, pessoas completamente desatualizadas. Olha a nossa responsabilidade. E vai exigir de um cara que saiu da companhia, doido, cheio de amor para dar para a companhia, achando que é aquilo ali, e vem com o IFRS. Quais são os cursos preparatórios de IFRS, de adequação de pequena e média empresa? Quer dizer, nós temos um campo, em termos de capacitação, exigir do menino que está saindo agora um entendimento que ele nem sabe que tem, porque não foi, ele não teve a formação. Está na hora da gente começar a influenciar outros campos, porque isso é capacitação. Isso é modelo mental. E quanto mais você sabe de uma coisa, de uma técnica, a gente vai ficando bom, a gente vai adquirindo faro. Então, exige um campo de preparação até 2024, que é urgente. Não podemos nem esperar. E qual que vai ser a estratégia aí, Roberto, né, do próprio conselho, para pegar uma coisa que já chegou? Se vai ser lei, é compliance. Quer dizer, quem tiver IFRS não está fazendo nada de graça. Está atendendo simplesmente a lei. E quem não tiver IFRS vai estar fora da lei. Ou seja, processo civil e criminal na cabeça. E bens bloqueados. E CPF sujo. É assim. Não tem outra forma de dizer isso, Roberto. Nós temos 2 anos, 3, sei lá, para a gente preparar os nossos contadores para uma lei que já veio, que já está aí. Esse é o ponto. Concordo. Esse é um desafio nosso também. Trazendo nesses eventos aqui para tentar fazer a diferença aí. Uma das dificuldades que a gente está tendo também é na formação, a gente tem as estatísticas aí de formação, cada vez mais dificuldade. Eu tenho um pouco de receio, a gente sabe que o modelo de ensino à distância ele veio para ficar, mas a gente percebe claramente que há uma queda na qualidade dos profissionais que saem. Também a gente tem uma dificuldade de profissionais que se dedicam a determinadas áreas. O Richard tocou num assunto importante, que nós temos profissionais aqui que se dedicaram a uma área específica
e que são referência no mercado hoje, como é o caso da contabilidade hospitalar, por exemplo, citar que faz parte ali do contexto do Richard, são os profissionais muito valorizados. Contabilidade imobiliária, por exemplo, o pessoal está muito procurado. E aqueles que se dedicam em áreas específicas, dependendo do local. Tem no litoral de Santa Catarina, a área portuária traz muitas possibilidades e outras. Então, é uma questão também de a gente perceber. E essa conquista de mercado, conquista da importância do profissional de contabilidade, ele parte desse conhecimento agregado, que você vai trazendo e mostrando para a empresa a importância do trabalho. Então, tudo isso é um conjunto, e é uma luta nossa de muitos anos, né? Tentando melhorar esse ambiente do profissional da contabilidade e estando mais próximo do empresário ou do gestor, aquele que toma a decisão. O que a gente quer é que a contabilidade seja um instrumento de sustentabilidade das empresas. E aí, Roberto, complementando a sua fala, eu tenho um carinho muito grande e é um prazer estar falando com eventos desse tipo em Santa Catarina, porque tem uma coisa que Santa Catarina diferencia de todos os outros estados. É o único estado que, para fazer parte do Conselho de Administração ou de uma diretoria executiva, tem que ter o selo de governança do estado. Isso a mais, isso antes, né? Isso, eu acho que já tem praticamente 7 anos esse selo de governança. Foi onde eu conheci a Bianca, essas coisas todas, né? E eu acho que quando você tem setor público e privado dentro de algumas premissas que são as mesmas, que são as boas práticas de governança, que servem para o setor público e privado, o papo fica mais fácil, porque você está falando entre técnicos, de técnico, não tem mimimi, não é, não, é o que vale ali, porque nós temos, a governança, ela tem essa coisa, e vocês, né, vocês têm uma maturidade em governança do Estado, por conta de todo esse trabalho que a ENA tem feito desde muito tempo, praticamente há 10 anos, nessa classificação, ou nessa preparo desses conselheiros, né? Tanto para entidades públicas também, que é extremamente diferencial, né? Então, o meu carinho e a importância, e aí exatamente para a gente até não medir muito as palavras, porque vocês estão muito mais maduros para entender digamos, um discurso mais incisivo do que os outros estados, que as pessoas não têm a mínima noção do que seja de governança, né? E nós já temos um público que pega o boi pelo chifre nos mesmos conceitos. E isso é uma tremenda diferença de competitividade e de qualidade das nossas empresas, tá? Então, é um privilégio mesmo a gente estar podendo conversar do jeito que nós estamos conversando aqui, né? Com pessoas ali entendendo, e a gente entendendo, não é fácil. O que eu estou falando aqui, eu sei que não é nada fácil, mas é um direcionamento que a gente tem que fazer. E nós vamos ter que cobrir isso. E Santa Catarina, dos estados, para mim, é o mais preparado por conta dessa preparação, quando das estruturas de governança das empresas de capital aberto, de capital misto, de capital fechado. São todas falando a mesma linguagem. E isso é um ponto de referência que a gente não pode subestimar, Roberto, porque está todo mundo... Você não tem que explicar o que é governança e tudo, porque a turma já sabe, o basicão a turma já sabe. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Em cada setor, se é setor público ou privado, tamanho de empresa, é uma questão de adaptação. Então, normalmente as pessoas têm. Eu tenho mais um questionamento aqui, mas eu queria passar antes para a Bianca, o Richard, senão acabo que eu tomo todo o tempo aqui. Como é que... Senão eu faço mais um questionamento. Bianca, Richard... Enquanto a gente vai conversando, a minha cabeça vai, né, passeando aí, eu pensando aqui nas coisas que a gente está falando, e eu atuo bastante na produção de relatórios também, né, para a companhia, auxiliando a produção de relatórios, e agora com esse novo IFRS aí que vem trazendo essas exigências, né, eu fico pensando no papel do contador na produção desses relatórios, dessa informação tão rica, né, como que a gente tem que olhar, ampliar esse olhar para conseguir mostrar para quem está lendo nossos relatórios a informação que a gente tem, né?
E aí, Bianca, não tem materialidade. Se você procurar o Ctrl+C, Ctrl+V, não tem. Esse é o problema. Está todo mundo exigindo materialidade, mas não tem ainda. O CDE não tem, a FMI não tem, ninguém tem. E eles estão exigindo. Então, olha o juízo que o contador tem que ir, saber o tamanho da pernada, porque ele não pode ir além daquilo que ele tem, lastro para mostrar. Porque se não tiver o ideal, é melhor ficar quieto. Porque aí é o processo em cima da empresa, nós não podemos brincar. Aí a gente tem que ir construindo tudo isso nesse cenário certo, né? Isso é bem importante a gente valorizar a informação contábil no sentido de conseguir traduzir os dados em informação mesmo, né? Porque às vezes a gente vê o dado ali de forma muito bruta, tentando atender a legislação e tal, e não analisa aquele valor que a gente tem ali, não traz uma informação mais mastigada para o conselho, e isso é fundamental nesse processo de construção, nesse ambiente instável que a gente está vivendo, né? Então, exatamente. Acho que o Richard também consegue nos ajudar nesse sentido, né? Não, é bem rápido até, porque eu sou mais entusiasmado com a atuação do CRC, porque assim, a gente percebe que esse nível de talento a gente alcança com dedicação repetida, né? E é legal que o CRC empurra para isso, tá? Então, é mais um parabéns aí, né, Merlo? Parabéns mesmo. Sim, obrigado. Bom, uma questão que eu queria trazer aqui, Adriana, Richard e Bianca, eu participo do Conselho de Administração, alguns aqui, empresas menores chamam com Comitê de Gestão, de várias empresas. E nós estamos trabalhando agora no planejamento para 2024, fazendo a leitura dos cenários, que não são fáceis para 2024, até não quero entrar muito nisso aqui, porque a gente está bastante preocupado, fazendo a leitura dos cenários a partir das informações que a contabilidade produz. Mas o que ocorre? Nós já falamos aqui durante o evento, a Adriana foi muito feliz nisso, a Bianca comentou também, o profissional da contabilidade precisa se envolver mais em indicadores não financeiros, ou seja, analisar cenários de uma maneira mais ampla, levando em consideração os negócios da empresa. Esses cenários, quando você analisa a economia, envolve o PIB, envolve juros, inflação, mas também aqueles que são do dia a dia da empresa, eles são muitas vezes subjetivos, mas eles têm uma consistência a partir do momento em que a contabilidade ela vai aperfeiçoando seus modelos de apresentação de informações. E isso tem sido determinante. Então, eu falo para vocês aqui com conhecimento de causa, participando desses debates, o empresário, o gestor, cada vez mais valoriza mais, porque ele percebe que ali ele tem informação consistente para tomar a decisão. Nós vivemos um período de muita insegurança, seja jurídica, econômica e tudo mais. Eu tenho falado, viu, Richard, no Conselho Federal de Contabilidade, no grupo da Câmara Técnica, né, onde estão todos os vice-presidentes técnicos do Brasil, onde passam todas as normas brasileiras de contabilidade. Eu tenho falado que o grande desafio nosso é que os negócios têm evoluído muito rapidamente. E as normas brasileiras de contabilidade têm que seguir essa modernização, esse crescimento, essa modernidade, essas mudanças de mercado. E também, mesmo dos IFRS lá, que eu concordo plenamente, só que nós temos que fazer uma leitura do mercado brasileiro que é um pouco diferente daquele que vem lá do IASB, né, Adriana? E a gente tem feito isso. Completamente diferente. Completamente diferente. Então, a gente tem feito isso e tem percebido. Então, aqui, para que os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando, entenda, há sim uma valorização a partir da medida em que você consegue sair um pouco daquele campo só do financeiro, ampliando essa visão para as perspectivas de mercado, análise de cenários, e a governança, ela passa a ser um pilar em todos os aspectos da organização, não só naqueles, né, antes o Richard comentou, o ESG, o G teria que ter ali
ao cubo, né? Nem ao quadrado, ao cubo. Mas ali é que está a base para todo o restante. Então, é nesse sentido que eu queria dar o meu depoimento aqui e dizer que nós estamos num momento propício de valorização do profissional, e eu entendo que daqui para frente vai ser imprescindível contar com o profissional da contabilidade junto na tomada de decisão, seja lá no conselho, seja no ambiente onde ele está voltado do lado dos gestores, em todas as áreas, né, Adriana? Minimamente no comitê, ou na diretoria, ou lá. Quer dizer, ele sair do quadradinho dele, está no comitê ligado ao diretor executivo, e a meta mesma é estar ligado ao comitê, ligado ao conselho. Aí sim, aí nós vamos ter um contador estratégico ligado ao... O CAI faz muito essa parte, mas o CAI só quando o conselho exige. A questão é a proatividade. Tem isso, mudou isso, atende. O conselho nos escute, não é sob demanda. Ele ser proativo para chamar essa aí. Mas eu acho que é um bom caminho. E nós, né, temos estrutura. A 13 mil, principalmente as empresas de capital, ela é uma lei fantástica, porque ela coloca as travas aonde precisa ser colocada, né? E ela vem com uma estrutura que a gente tem que estar obedecendo, que é fantástica para que as nossas empresas elas estejam no mundo que precisa estar, no rumo, né? Então, é isso aí. Né? Agradecer novamente, nós temos menos de 15 minutos, vamos encaminhar para o encerramento. Nessa parte final aqui, nós vamos passar a primeira palavra para a Bianca, depois para o Richard, para a Adriana, e eu faço o encerramento na sequência. Então, para as palavras finais, considerações finais, Adriana, com você. Bianca, é com você. Então, pessoal, queria agradecer o conselho, agradecer a professora Adriana, ao Roberto, ao Richard, né? Espero que a gente tenha conseguido contribuir aí para que vocês, né, entendam um pouquinho melhor alguma parte que não tinha bem clara nessa questão de governança corporativa, né? Que possam tirar proveito de tudo que foi debatido aqui, né? Fico à disposição aí para alguma coisa que precisem. Obrigada, um ótimo dia para vocês. A palestra para mim foi ótima. Obrigadão. Obrigado, Bianca, por ter contribuído conosco, também por ter trazido a Adriana aí, foi sugestão tua. A gente fica muito feliz em contar com a Bianca na comissão dos profissionais de contabilidade de grandes empresas e nesse trabalho que a gente faz no CRC. Muito obrigado mesmo. Richard, com você. Bom, mais uma vez, né, muito obrigado, Adriana, Roberto e o CRC pelo convite, Bianca, né, pela contribuição. É o que eu falo, esse é o nível de prazer que é legal, porque é um prazer intelectual. Acho que essa cognição soma muito, muito. E só para incrementar, algumas coisas que nós aqui somos uma entidade cooperativa, onde os sócios são médicos, né? Então a gente tem problemas enviesados que a governança arruma, mas é um dos maiores desafios que a gente tem passado, porque quando pergunto para mim qual é o maior desafio, né? Eu tirar uma capacidade técnica cognitiva para ir contra um interesse enviesado em qualquer dispositivo de governança, tá? E aí é engraçado porque normalmente tem 2 contadores, tá? Eu mais um nessa luta. E tem sido benéfica, tá? É benéfica, a gente acompanha a promessa, aprofunda a premissa e seguimos. Obrigado mais uma vez, um bom dia, boa semana. Muito obrigado. Obrigado, Richard, muito importante a tua participação e experiência, a gente tem percebido o trabalho diferenciado que está sendo feito através da comissão dos profissionais de contabilidade das grandes empresas. Isso era um objetivo nosso quando nós iniciamos a gestão da presidente Marisa, e como a gente é egresso de grandes empresas e sabe da importância, então a gente trouxe e conseguimos fazer. Agradecer mesmo a tua presença, participação, contribuição. Deixo com a palavra a Adriana para suas considerações finais. Bom, Bianca, muito obrigada pelo convite, Roberto aí pelo atendimento e da gente, né, por esse acolhimento, Richard,
Muito obrigada aí pelas considerações também. E olha, gente, eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter estado com vocês, parabenizar o trabalho, eu acho que é assim mesmo, esse trabalho de capacitação, de primeiro desmistificar o que nós estamos falando, né? Eu acho que está aí. E um privilégio muito grande estar com vocês, só desejo muita sorte a cada um de vocês, me colocando à disposição quando vocês precisarem, quando quiserem, né? Está tudo aí. E um privilégio muito grande de ter tido essa oportunidade com vocês em Santa Catarina, que é um estado que eu amo, né? Que eu tenho um carinho todo especial, né? E estar à disposição de vocês naquilo que precisar daqui para frente, viu, Humberto? A hora que precisar, estamos juntos. E parabéns pelo trabalho, parabéns pela Michele, né? Por tudo que vocês estão fazendo e com um foco tão profissional e tão bem feito para chamar a atenção do que é dessa função que é tão importante nas empresas, e a cada dia que passa, o papel é muito maior, né? E tende a ser muito maior, né? Nessa materialidade de tudo que nós estamos falando. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço mesmo de coração. Muito obrigado novamente, Adriana, todas as manifestações aqui muito positivas, agradecendo a tua participação, do Richard, da Bianca, o conteúdo aqui foi excepcional, de alto nível, e esse programa ele fica gravado no canal do YouTube, pode ser consultado a qualquer momento. Muitos profissionais não conseguem acompanhar nesse horário, porque estão na sua atividade, mas depois certamente assistem, e sempre a gente tem um retorno muito positivo. Esse horário ele foi escolhido, e sempre a Câmara Técnica acontece em função de um levantamento que a gente fez, e entendeu que era o melhor. Quem não pode participar, assiste depois, e sempre o feedback vem de maneira muito positiva. Então, agradecer a Adriana por ter disponibilizado esse tempo, preparou um material especialmente para esse evento, muito cuidadosa, o tempo todo nos questionando como é que faz isso, como é que faz aquilo, e a gente foi fazendo esse alinhamento para que tudo saísse perfeito como foi. Agradecer a audiência de todos, a participação de todos. Em nome da presidente Marisa Luciana de Moraes, a gente agradece imensamente. A Michele, que é a nossa vice-presidente institucional, que é a coordenadora da comissão das grandes empresas, dos profissionais de contabilidade, aos nossos conselheiros, delegados. Nós temos hoje, atualizando os números aqui na nossa base, 21.900 profissionais, Adriana, e 21.900 profissionais na nossa base em Santa Catarina, e 5.150 organizações contábeis. E essas organizações contábeis, normalmente, quando eles nos assistem, eles fazem um link, mas está todo mundo assistindo. Às vezes são 3, 4, 5, 8, 10 pessoas nos assistindo. Então, para nós é uma responsabilidade muito grande, mas uma gratidão também de ter tantas pessoas envolvidas. Então, por isso, agradecer aqui a todos, convidar para que acompanhem o nosso programa. O próximo vai ser dia 23 de novembro, um tema que é muito procurado aqui em Santa Catarina e que está assustando a todos, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações. Santa Catarina é o estado do Brasil, viu, Adriana? Com a maior percentual do Brasil é Santa Catarina. E o pessoal tá assustado cada vez que o ministro da Fazenda fala. Não fala não, que eu tô nessa situação, não faz isso comigo não. Não judia não, Roberto. Para, não judia não. Por isso, viu, Adriana, por isso que a gente está percebendo a necessidade de trazer esse tema. Nós estamos trazendo para o debate o auditor fiscal responsável em Santa Catarina por esse tema, é ele que é o especialista responsável, e vai estar conosco. E nós vamos trazer esse debate para que todos os profissionais, você está convidado a participar também, para que todos os profissionais de contabilidade se estejam acompanhando e sabendo como trabalhar esses assuntos, porque envolve patrimônio, né, André? Patrimônio. Isso envolve, mais que patrimônio, um acordo de acionistas que prevê isso, para facilitar o dia depois. É o que a gente tem nas pequenas e médias, um bom acordo de acionista. É isso aí, olha. Muito bem, parabéns pelo tema.
Exatamente, e esses temas, eles vêm das nossas bases, quando a gente consulta em todo o estado de Santa Catarina quais são as necessidades. Então, nós já temos mapeado para 2024, por exemplo, vamos fazer o fechamento das demonstrações contábeis, mas nós temos, por exemplo, a contabilização de criptoativos, temos a área de rural, que está sendo muito debatido aqui em Santa Catarina, temos questões envolvendo reforma tributária e tem tantas outras que essas informações vêm das nossas bases, da área pública também, muitas demandas, nós estamos tentando atender. Tivemos recentemente da área de ensino superior, instituições de ensino superior, auditoria, perícia, nós estamos tentando, Adriana, atender todas as áreas para que os profissionais, na sua especificidade, estejam preparados para atender um mercado cada vez mais desafiador. O Richard comentou bem antes que existem nichos, e nós estamos trazendo esses nichos para o debate e alertando, olha, tem espaço aqui, tem espaço ali. Então, tem sido um trabalho muito legal mesmo. Parabéns. Agradecer, muito obrigado. Agradecer novamente a todos, agradecer em nome da presidente Marisa, da vice-presidente Michele, desejar que todos tenhamos muita saúde, para que a gente possa fazer muitos eventos tão produtivos e tão especiais como esse. Muito obrigado e até o próximo. Um abraço a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Até mais.